minhas irmãs, com muita alegria cumprimento a todos e mais essa oportunidade de estudarmos a Bíblia Sagrada. Hoje nós teremos a aula de número 20 do Escatologia, versão 5. Gostaria de convidar o irmão Arilson, que vem até aqui, para fazermos a oração inicial. Querido Deus e soberano Pai do Universo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Teu nome. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade e essa liberdade de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Que o Teu Espírito Santo se faça presente, que os nossos corações estejam abertos e possam compreender, Senhor, os desejos que o Senhor tem para a humanidade. Amém. Salva-nos, Senhor, a respeito de nós mesmos, guarda-nos para sermos cidadãos do Teu reino. Amém. Perdoa os nossos pecados e ilumine, Senhor, o irmão Rafael, para que ele possa transmitir a Tua mensagem com sabedoria e possamos entender. Amém. Pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Na aula passada, nós comentamos que Hatshepsut, a mãe adotiva de Moisés, teria morrido vítima de câncer de fígado, diabética e obesa. E que teria, segundo estudos, teria reinado 22 anos sobre o Egito. Essa era filha legítima de Amenhotep, o avô adotivo, então, de Moisés. Tutmós III, irmão de meio sangue de Hatshepsut, teria assumido então o trono, que foi quando Moisés voltou de Midian e desenrolou a libertação dos hebreus. Nós vimos também na Bíblia Sagrada, olhando para o livro de Gálatas, a opinião de Paulo, que o Sinai, que aconteceu a entrega das tábuas do levantamento, muito antes então a sarça ardente, onde Deus comissionou Moisés a retornar ao Egito e tirar o povo do Egito, não tem nada a ver com jurisdição egípcia, porque evidentemente Moisés estava em Midian, a Bíblia é muito clara nisso, na casa de Jetro, onde ele formou inclusive família. Ele casou com a filha de Jetro. Ali naquela região ele estava apacentando o rebanho de Jetro, quando ele então percebe o cenário da sarça ardente e vai até próximo e desenrola no que nós já conhecemos no relato sagrado, um diálogo com Deus. O próprio Deus em pessoa estava ali naquela sarça ardente. E vem então toda a orientação de como ele deveria desenrolar sua trajetória, traçando uma rota de volta para o Egito, para retirar os hebreus. Nós vimos em bastante detalhes que o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba, os dois braços do mar, conhecido então por Mar Vermelho, que os egípcios não estariam nessa jurisdição aqui, que é totalmente egípcia. Eles atravessaram o Golfo de Acaba, na praia de Nuveio, aqui. E hoje nós estaremos entrando em mais detalhes sobre isso. Entrando num tema já mais profundo desse contexto que se trata do Êxodo. Nós estudamos também na aula passada sobre as 10 pragas que acarretaram sobre os egípcios, fruto da desobediência, do desafio de Faraó contra Deus. Ele declarou guerra contra Deus e Deus aceitou o desafio e deu 10 pragas em cima deles para ver o que eles podiam fazer, das quais o Apocalipse 16 nos mostra 7 que se repetirão antes da volta de Cristo, que estaremos estudando futuramente. E a última praga, que foi o sacrifício dos primogênitos, se desenrolou numa explicação ampla de que uma cerimônia orientada por Deus aos hebreus, onde eles deveriam sacrificar um cordeiro e com sangue pintando os umbrais da porta, os livraria da última praga, da 10ª praga, porque o exterminador viria e passaria a régua por completo em todo o território egípcio e todo primogênito morreria. E essa praga foi muito terrível, foi um clamor nacional, uma noite de pranto sobre aquela nação. E de modo lamentável, foi essa maneira com que Faraó
permitiu então que os hebreus pudessem deixar aquela nação depois de 430 anos servindo como escravos. A aula então de hoje, abrimos o Êxodo, parte 1. Oficialmente então inicia o Êxodo. No capítulo 13 de Êxodo, verso 17, Deus aponta o motivo principal do porquê que não cortou reto em direção ao norte para a Palestina, que no máximo ali em 600 quilômetros aproximadamente, eles chegariam à terra prometida. Ali está revelando que a região então, que se eles atravessassem a região de Gaza, que nós conhecemos hoje, na realidade, na época era dominada pelos filisteus. E os filisteus, historicamente, conhecemos que eram aliados dos egípcios. E se deparariam então com a guerra. É o que o texto bíblico aí está falando, para evitar deles se desanimarem, porque nós estamos tratando de uma nação de escravos, uma população de escravos que não tinha o menor treinamento para participar de batalhas. E nós estamos falando de famílias inteiras. Inicialmente, ao sair do Egito, cerca de 1.600.000 pessoas, com crianças, com animais, com gado, com tudo. Não teria menor sentido já chocar essa população de cara enfrentando um campo de batalha. Deus não quis causar esse dissabor emocional nessa nação de escravos. E assim orientou que eles se conduzissem ao deserto, indo em direção ao Mar Vermelho, para que lá Deus pudesse conduzi-los ao restante do êxodo. Mas lembre-se, a orientação que foi dada a Moisés, lá no Sinai, lá em Midian, o morro chamado então de Sinai, na realidade é o morro hoje conhecido por Jabal al-Lawes. Esse é o morro que tem lá, que tem todas as características bíblicas que nós vamos apresentar aqui, tem essas evidências lá no local de tudo isso. Jabal al-Lawes, o morro que a Bíblia na época chamou de Sinai, e não o Sinai que o mapinha bíblico ensina, baseado em algumas rotas mencionadas no próprio Êxodo, que lamentavelmente não condiz com o que Paulo falou mais tarde, mesmo em outros textos do Êxodo, que acaba entrando em contradição. Eu quero lembrar aqui que na primeira aula do Escatologia, nós vimos que a Bíblia Sagrada, essa Bíblia que nós temos na mão, ela sofreu muito combate. Ela tem 22 livros citados dentro dela que não está dentro dela mais. E tem alguns pontos que nós precisamos de estar sempre prevenidos, que daqui e dali podem ter alguns ajustes por causa das perseguições que ela sofreu, das tentativas de perseguição que elas tiveram. Lucas 23, 43, por exemplo, tem um texto bíblico lá, que é o bom ladrão lá na cruz, aonde lá está relatado, na maioria das Bíblias, está dizendo assim, Jesus falando para o bom ladrão, ainda te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E não precisa de ser estudioso da Bíblia, basta apenas saber ler, para prestar atenção no contexto, que Cristo ia passar 3 dias na sepultura, nem ele ia estar no céu. Não precisa de ser teólogo para saber que isso aí está errado, que tem um erro de pontuação. Ainda te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Muda tudo, né? Só mudar a vírgula de lugar. Mas, por que será que foi cometido esse erro e nunca foi corrigido? Por trás de tudo, nós temos aí Satanás tentando promover a ideia do espiritismo, a crença da vida após a morte. E semelhantemente a esse equívoco lamentável, temos também o nome de Jesus Cristo, citado lá na primeira aula do Escatologia. O Filho de Deus nasceu como hebreu, como judeu, e jamais um judeu ia colocar nome grego no seu filho. Jesus Cristo é nome grego e não nome hebreu. O nome dele é Yehoshua Mashiach, que traduzido para o grego é Jesus Cristo. E traduzido para o português, o significado então é Salvador ungido. Mas tudo bem, porque na gramática
nós não podemos, pela regra da gramática, nós não podemos traduzir nome próprio. Nós temos que transliterar, apenas trocar as letras de um alfabeto de uma língua pelas letras de um alfabeto de outra língua e pronunciar de forma correta o nome dele. E não fazer o que fez. De Yehoshua Mashiach, nós passamos a chamá-lo então de Jesus Cristo. Tá, não tem nenhum bicho de 7 cabeças nisso aí, porque Deus é amor. De qualquer forma, Ele vai nos ouvir e vai nos ensinar um dia todos os detalhes e toda a verdade, não só sobre o seu nome, mas de todo o seu relacionamento dele para conosco e de nós para com ele, de toda a estrutura bíblica. Mas são detalhes que a gente tem que estar ligado o tempo todo, que daqui e dali nós podemos esbarrar em mais novidades. Então, não quero abrir aqui polêmica, nada, mas essa mãe adotiva de Moisés, por exemplo, que segundo exames avançados, ela teria morrido com 50 anos. Para ser essa realmente a múmia da mãe adotiva de Moisés, ela não tinha mais do que 10 ou 12 anos de idade, então, quando adotou Moisés. São detalhes muito curiosos que tem dentro da Escritura Sagrada, mas que todo estudioso da Bíblia vai estar sempre atento, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas na Bíblia nós temos aí, está vendo aí um confronto de ideias, aonde toda uma trajetória apontando para um deserto do Sinai, para uma região em jurisdição egípcia, que teria acontecido o êxodo, a travessia então no Golfo de Suez e não no Golfo de Acaba, mas segundo o que Paulo apresenta, nos leva indiscutivelmente para o Golfo de Acaba, porque eles foram para Midian. O Sinai, que a Bíblia está apontando, seria Midian. Então, o termo Sinai ou Jabal al-Lawas é indiferente. O que importa é que lá nesse morro é que tem, de fato, essas características de contexto geográfico e contexto histórico, com evidências arqueológicas bem claras, que encaixam muito bem com a Bíblia Sagrada. E que alguns estudiosos tiveram coragem de peitar isso e apresentar de forma autêntica para a humanidade. Independente de serem mortais como qualquer um de nós, mas foram homens corajosos. Um deles, inclusive, era irmão nosso, faleceu alguns anos atrás. Um médico anestesista, arqueólogo, e se tornou arqueólogo por autodidata. Esse morro, Jabal al-Lawas, ele tem 8.460 pés de altura. Isso equivale a 2,5 km, mais ou menos, em pés. Cada pés tem aproximadamente 30 centímetros. Então, chegamos aí a 2.538 metros de altura, aproximadamente. Esse morro, o Jabal al-Lawas, que esse foi o local onde Deus desceu, nós temos o seguinte. No relato da Bíblia, nós vimos que Moisés percebeu, não só quando viu a sarça ardente, e principalmente na ocasião do êxodo, quando eles chegaram lá, a montanha cercada de fogo, lá em cima. Então nós temos uma montanha que o pico é queimado. É um detalhe. E esse morro é exatamente assim. Totalmente queimado, enegrecido, carbonizado. A rocha fendida, que saiu água, temos evidências lá no sopé desse monte. Está lá. Exames feitos em cima provam que ali aconteceu exatamente isso. Diversas inscrições de vaca em volta de algumas regiões ali do morro. Temos a história do bezerro de ouro. Estruturas rochosas abandonadas, antiquíssimas, que encaixa com a idade do Êxodo, seguramente altares que os hebreus construíram naquela ocasião, que eles acamparam, ficaram muito tempo ali na região do Sinai. Então veja que nós estamos falando de algo muito sério. O pico do morro completamente queimado. Está lá até hoje.
E lá embaixo, um cemitério antiquíssimo que bate também com a idade do Êxodo. Milhares de pessoas morreram executadas por adoração ao bezerro de ouro. Mais de 3.000 pessoas. Era digno que tivesse realmente um cemitério de uma ocorrência tão lamentável como essa que aconteceu logo no início do Êxodo. Nós temos essa evidência lá. Todas essas evidências, nenhuma dessas tem lá em Santa Catarina, no Monte Sinai, então, apresentado em jurisdição egípcia. Nenhuma delas. Só tem esse mosteiro lá. O bezerro de ouro, irmãos, a pedra fendida, esse cemitério, os relatos que a Bíblia apronta que ocorreram em volta do Sinai, precisa de estarem todos entrelaçados com a travessia. Não tem como não estar. Um outro detalhe muito importante é que na primeira aula de escatologia, quando eu comentei sobre aqueles copistas, houve muita tendência, muito trabalho tendencioso. E isso, a orientação que nós temos na Bíblia Sagrada é que o verdadeiro estudioso da Bíblia, ele compara um pouco aqui, um pouco ali, ele encontra um pouco aqui, ele encontra um pouco ali, vai juntando texto sobre texto, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, até chegar a uma plena compreensão. E ter a mente aberta, o principal. Porque se a mente ficar fechada, vai ser difícil de digerir muita coisa que vem para frente. Porque nós estamos prestes a assistir situações no mundo que pode desajustar muito o que tradicionalmente nós aprendemos de forma religiosa. A religião é muito importante, mas a Bíblia está acima da religião, ela não está abaixo da religião. A Bíblia está acima da tradição, não está abaixo da tradição. Deus está acima de tudo. A palavra viva, essa então nem se fala, porque Deus projeta no nosso coração a sua palavra viva. Então a palavra escrita é muito importante. Nós estamos estudando a Bíblia, vamos continuar estudando a Bíblia, e como já vimos, no céu vamos continuar estudando. Mas com certeza estaremos estudando a palavra de Deus em cima de originalidade autêntica. Então hoje nós temos um livro seguro que está nas mãos, mas com a guia do Espírito Santo em nossas vidas. E é muito importante, não tem a menor sombra de dúvida. Todo esse quebra-cabeça precisa de ser juntado, e a ótica das evidências científicas e evidências teológicas há como ter diálogo e ter encaixe. E isso é o que a escatologia tem procurado apresentar. Nós temos muito o que aprender ainda de muita coisa que está dentro da Bíblia. A Bíblia está à frente do nosso tempo, muito à frente. E nós ainda vamos aprender muita coisa nova dentro da Bíblia Sagrada. Pode estar certo disso. Se não é hoje, é amanhã, se não é amanhã, é depois, se não é esse ano, é o ano que vem, mas vai aprender. Muita coisa bacana. E é tendo conhecimento amplo do Escrito Sagrado é que nós iremos prosperar na nossa jornada cristã. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Observando no capítulo 3, do verso 21 ao verso 22 do livro de Êxodo, nós podemos perceber ali que quando os israelitas subiram de Sucote para Etã e de Etã partiu direto para o deserto, em pleno deserto eles bateram de frente já com uma coluna de nuvem que conduzia eles no deserto, ou seja, tinha uma nuvem gigantesca que cobria todos eles, aquela população de mais de 1,5 milhão de pessoas, e uma nuvem lá na frente, apontando a direção, se movimentando na direção que era para eles seguirem. Lembra que eles saíram à noite do Egito? Logo que caiu a noite, caiu a 10ª praga, o exterminador veio? Pois é, aqui nós estamos falando daquilo ali logo depois do pôr do sol, que eles fizeram a Páscoa, comeram e saíram apressadamente. Foi essa a orientação que Deus deu. Eles andaram todo o restante dessa noite e todo aquele dia seguinte, até chegar na praia de Nuveiba, que tem mais ou menos 200 quilômetros de distância da onde que eles estavam.
Ou seja, eles teriam rodado aproximadamente, aí mais de 60 quilômetros por dia. Com animais, com carroça e tudo. E praticamente sem parada. Para que ali na praia de Nuveiba eles fizessem a primeira parada e pudessem ter o primeiro contato direto com as orientações de Deus e começar todo o cenário da relação de Deus com o seu povo de forma mais aberta, usando evidentemente Moisés. No capítulo 14 de Êxodo, do verso 1 ao 3, nós vimos ali que o texto bíblico diz que os hebreus, de um certo momento, quando eles chegaram na praia de Nuveiba, eles estavam completamente encurralados por montanhas. Não tinha para onde sair. Essa é a ideia do cenário bíblico aí apresentado. E na praia de Nuveiba dá isso exatamente. Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês verem. Aqui está Gósen, Pi-Ramsés. Eles fizeram essa trajetória aqui, como a Bíblia diz que eles iniciaram subindo, eles passaram por Gósen, Pi-Ramsés, Sucote. De Sucote subiram para Etã. De Etã, aqui nós temos alguns lagos amargos e aqui embaixo o Golfo de Suez. Esse aqui é o Golfo de Suez. E aqui é o Golfo de Acaba. Provavelmente eles tomaram essa rota aqui, que isso aqui são montanhas rochosas, e aqui também são montanhas rochosas. Aqui não tem esse tipo de característica, aqui no Golfo de Suez. Se fosse para eles atravessar aqui, para que atravessar aqui para continuar no Egito? Se daqui para cá tudo é Egito, qual o sentido que teria eles saírem do Egito, continuando no Egito, atravessar mar para continuar na região do Egito? Então eles deixaram de subir em direção à faixa de Gaza para evitar a guerra, mas desceram por aqui para ir no lugar que eles estariam encurralados por montanhas rochosas. Nosso irmão Wiat, que eu comentei agora mesmo, que morreu em 1999, no ano de 1984, ele fez um documentário muito profundo nisso aqui, né, em toda essa trajetória, e ainda empreendeu várias campanhas de mergulho aqui na região, que encontrou evidências aqui, rodas de carro de boi fossilizadas, muita coisa fossilizada aqui dentro, perna de fêmur também fossilizada, e apresentou isso de forma pública. E mostrou essa versão aqui, realmente, de que foi nesse lugar aqui, onde eles atravessaram, e aqui estaria o Sinai, na região de Midian, que é onde viveu Moisés realmente, onde ele apacentava o rebanho. Então esse encurralamento foi aqui. Eu queria muito mostrar desse ângulo isso aqui, porque tem um sentido muito grande isso aqui. Desenhando aqui agora, mais ou menos, a travessia. Para a travessia aqui nós temos 900 metros de largura, de um lado de um paredão no outro, e 33 metros de altura, cada paredão. Então nós temos aqui um lugar que tem 33 metros de fundura, o mar. Essa seria a altura dos paredões, e por onde passaria a população que estava fugindo do Egito para chegar em território árabe de cá, jurisdição árabe. Do lado de cá, dava até 900 metros de fundura. Do lado de cá, mais de 1.700 metros de fundura, porque aqui está indo em direção ao oceano já. Então aqui é que teve, realmente, tem uma estrada limpa aqui no fundo, reta, lisa, com 900 metros de largura, por 18 quilômetros de extensão. Uma travessia de aproximadamente 3 a 4 horas para sair daqui e do outro lado. E esses paredões, quando o exército resolvesse entrar aqui, cairia em cima deles. Olhando a trama dessa travessia, nós podemos perceber em Êxodo capítulo 14, do verso 6 ao 14, nós podemos observar desde Faraó e ao sufoco que ele passou. Se observarmos do verso 15 ao verso 31, capítulo 14 de Êxodo, nós observaremos os outros detalhes. Nós podemos observar a travessia dos hebreus, seguida então
pelo exército egípcio, entrando entre os paredões e morrendo todo mundo. Não sobrou ninguém, nem Faraó. A novela da Record apresentou um Ramsés que teria escapado, que na realidade não chamava Ramsés, Ramsés era o nome da cidade, Pi-Ramsés, mas esse Faraó então teria escapado e voltado para trás, para dar sequência. E na realidade quem assumiu o trono dele seria o mais jovem, que não morreu com a praga dos primogênitos. E aí, o que a Bíblia apresenta é isso, que Faraó morreu, junto com seus soldados. Ali nós estamos falando de mais de 600 bigas, carros de batalha, cada um ali com dois soldados, e um exército enorme, de cerca de mais de 22 mil homens teriam morrido, juntamente com Faraó, nessa travessia de perseguição contra os hebreus. 600 carros, 600 foram a quantidade de bigas com cavalos que teriam morrido. Biga com 2 cavalos foi 2, biga com um cavalo só foi um só. Mas morreu tudo, não escapou nada. Alguns versos de destaque nesse contexto que eu acabei de citar, do verso 19 ao 21 do capítulo 14, percebam aí que tinha um anjo na frente de Israel. Quer dizer, um estava junto com Moisés, porque Moisés tinha chegado lá já na boca da tarde, e de imediato foi percebido o exército egípcio chegando e o povo se desorientando, um choque tremendo que eles passaram, e Moisés deu um belo sermão neles, mostrando que se chegaram até ali com tanta maravilha que eles assistiram lá dentro do Egito e estão ali agora, não veio para morrer. Eles chegaram a perguntar se por acaso no Egito não tinha cemitério, vai ter que ser enterrado na areia agora ali. E Moisés teve que dar um sermão neles, muito forte. Imagine, se vendo a água de um lado e exército do outro, eles ficaram desse jeito, imagine se tivesse ido pela faixa de Gaza, que tinha um exército para poder fazer um sanduíche em cima deles, né? O exército filisteu e o exército egípcio que viria por trás. Agora ali só tinha água, e a água era um assunto que era para Deus resolver agora. Era a hora de exercitar a fé. E outra coisa, tinha um anjo lá do lado de trás. E quando chegou o exército egípcio, a nuvem virou. Você vai ler aí no contexto. Os anjos ficaram juntos entre os dois exércitos. O que estava na frente passou e ficou de cá. E quando fala que a nuvem virou, é porque dentro dessa nuvem era algo muito interessante que estava ali, não é? Ali estava toda uma estrutura bélica que nós não temos noção, não temos o menor conhecimento que estaria ali para poder proteger e guiar o povo de Deus em todo o êxodo. E observe um detalhe também, aí entre o verso 19 e o verso 21, que o tempo fechou todinho e começou o vento, no sentido Arábia-Egito, ou seja, Oriente-Ocidente. Uma espécie de sucção começou a abrir. A nuvem estava do lado de cá. E aí começou a abertura. Quando Moisés levou a vara no mar, ele não foi levando e abrindo. Passou toda aquela noite. É o que a Bíblia apresenta. O vento, no sentido Oriente-Ocidente, foi abrindo toda aquela noite até ficar em terra seca lá embaixo. E isso sem mencionar que no livro de Jó, no capítulo 41, nós temos aí uma estrutura que nós já estudamos lá atrás também, um transporte muito interessante, que tem autonomia muito grande na água, no ar, etc. E quantos fossem necessários para estar ali do lado desses paredões, auxiliando com essa nuvem, que é também um enorme transporte, que cobria mais de 1,5 milhão de judeus, e mais tarde cobriria 2.400.000 pessoas, com gado, com tudo, protegendo, projetando sombra durante o dia e luz durante a noite. Essas colunas que guiariam eles pelo deserto, de dia é coluna de nuvem e à noite coluna de fogo, aquecendo essa população. Então essa nuvem que virou é muito mais do que a nuvem, né? Pode estar certo disso, não é uma simples nuvem, ela virou uma nuvem bem viva, né? Soprou a noite inteira. No verso 22 a 23, nós vimos aí o mar em seco, ficou seco, com 2 paredão, 900 metros de largura e 2 paredão com 33 metros de altura aproximadamente. Puxa vida, isso é uma coisa muito extraordinária e limpinho, sem nenhum embaraço, para poder passar carroça,
carro de boi. Então é coisa tremenda. E lembra daquelas montanhas de pedra? Não tinha como eles passar por cima. Para Moisés ter ido sozinho era uma coisa. Ele saía por cima daquelas cordilheiras e ia embora. Ia parar lá em Midian, sem precisar atravessar o mar. Mas com a população não tinha jeito. Como é que ia subir com carroça, com cavalo, com cabrito, camelo, seja lá o que for? Não tem como. Então tinha que passar pelo deserto ali da região do Egito, atravessar a partir da praia de Nuveiba, que é onde eles estavam, para chegar em jurisdição árabe, que dali para frente o Egito não tinha mais como fazer nada, até porque teria morrido todos eles, todo o exército egípcio, destacado para essa missão, que teria perecido ali nos paredões do Mar Vermelho. Do verso 24 ao verso 25, tem uma curiosidade muito interessante aí, que os soldados começam a apontar para a nuvem, comentando com seus superiores, que Deus estava lutando da nuvem por eles, pelos hebreus, porque as suas carroças, as suas bigas, começou a soltar roda, começou a levitar. Eles ficaram malucos com aquilo, percebendo que tinha tudo a ver com a nuvem, e apontou para os seus superiores para ver se eles desistiam, mas o coração estava endurecido, e Faraó estava junto, e insistiram em avançar. Então, quando os hebreus já estavam chegando do outro lado, foi quando Deus liberou eles dessa estrutura de perturbação logística do transporte deles, para que eles pudessem entrar. Aí eles entraram. Quando eles já estavam todos dentro do paredão, que era um grupo bem menor comparado com a população que estava passando, a hora que passou o último escravo lá do outro lado, Moisés orou a Deus, estendeu a vara e os paredões se fecharam. E morreu todo aquele destacamento juntamente com o Faraó. Não valeu a pena brigar contra Deus, hein? Nunca valeu. E do verso 26 ao 28 do capítulo 14, claramente explícito na Bíblia que não teve sobrevivente. Então, meus amados, na Bíblia não tem base para mostrar um Faraó voltando para dar sequência. Ele morreu com seu exército. Meus irmãos, esse assunto é muito interessante, é muito gostoso, mas é um assunto que mexe na estrutura tradicionalista religiosa. Porque no final das Bíblias temos um mapinha mostrando outra trajetória. É ponto de salvação? Não é. Mas ativa a nossa memória a sermos estudiosos, dedicados à verdade. E como Paulo disse, lá no livro de Gálatas, nós já mencionamos, no capítulo 4, verso 25, como Paulo disse, o Sinai da Arábia Saudita, e não Sinai do Egito. Então é suficiente. Então Paulo era uma pessoa muito culta e sabia exatamente o que estava falando. Agora, por que citaram outro tipo de Sinai, onde é um mosteiro católico, por sinal, né? Então, sabe-se lá por quê. Quais foram os motivos, quais foram as bases, as ideias para se fazer isso. Porque não é ponto de salvação, tudo bem e tal, né? O êxodo aconteceu, tudo que relata do êxodo aconteceu de fato, não tem a menor sombra de dúvida. Os hebreus chegaram um dia lá na sua terra prometida e tomaram posse dela. E nós estaremos estudando, inclusive, a partir da próxima aula, o êxodo parte 2, aprofundando nessa trajetória dali para frente. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém. Vamos ficar de pé, certo? Oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela orientação sagrada da Tua Palavra, nos mostrando que Tu, um dia, guiou Teu povo numa grande crise, e hoje também, nos nossos dias, quando acontecer novamente a última crise, Tu estarás nos guiando e nos levar ao encontro com Teu Filho nas nuvens dos céus. Amém. Capacita-nos, Senhor. Prepare-nos para que possamos cumprir com a missão que Tu nos tens confiado e naquele grande dia, Senhor, possamos nós e os nossos lares representados e todos aqueles que Tu tens confiado a nossa missão,
de evangelizá-los, que eles possam todos estarem juntos nesse grande evento que marcará nossas vidas para todo sempre. Amém, Senhor. É o que nós te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.